Nesse momento, eu chamo aqui ao palco o Dr. Ramon da Silva Raposo, para a sua apresentação. Enquanto ele chega aqui, eu vou falar um pouquinho de Ramon. Ramon é médico veterinário, também teólogo e psicanalista. Tem uma enorme carreira no bioterismo, nos comitês de ética. Ele realizou o pós-doutorado dele em neurociências na Universidade de Coimbra e tem experiência nas áreas de ciências da saúde e do envelhecimento, ciências animais de laboratório e neurociência, saúde pública, bioética. Atualmente é docente da UES, da Universidade Estadual do Ceará, e nosso docente do programa de pós-graduação em biotecnologia da saúde humana e animal, e, no momento, é coordenador da Comissão de Ética para Uso de Animais da Universidade de Fortaleza, a Unifor, onde também coordena um biotério de produção e experimentação chamado NUBEX, que é nível N3, né? NB3 de segurança, o único do Nordeste com esse nível de segurança, e também ele vai desenvolver trabalhos na área do envelhecimento e neuroproteção. Vou passar a palavra para o Ramon para ele contar um pouquinho da história dele junto com a Água de Coco. Obrigada, Ramon. Bom dia a todos. É um privilégio, um prazer estar nesse evento tão importante, FENACOCO. Dr. Bezerra Menezes aqui, grande amigo, e também toda a equipe do PPG Biotech. Bem, pessoal, eu vou tentar ser bastante breve, até porque o objetivo que eu penso aqui é trazer para vocês o que estamos fazendo relacionado à nossa linha de pesquisa, a bioprodutos destinados ao desempenho da memória e da cognição, que é exatamente a expertise a qual a gente desenvolveu na Universidade de Coimbra e juntamente com as equipes de lá. Eu faço parte do grupo Health Living Active Aging, né, envelhecimento ativo e saudável, a qual procuramos, então, ter um entendimento lúcido de todo o processo de envelhecimento precoce, né, que ocorre, e como fazer, como trabalhar esse processo, revertendo o máximo possível, minimizando o máximo possível. E os bioprodutos que procuramos desenvolver, estudar, prospectar, avaliar, são bastante interessantes. E me deparei com um deles ao longo desses tempos, que é exatamente essa fusão, essa união do leite de cabra com a água de coco. Então, são dois elementos extremamente naturais e potentes, sinérgicos, porque o leite de cabra, para nós que estamos trabalhando a desempenho cognitivo, memória, cognição, os ácidos graxos ali presentes, o ácido caprílico e o capróico, como já foi bem colocado, ele é bastante importante nesse processo. E juntamente com água de coco, mas também com outra linha de trabalho que estamos fazendo, que é o óleo de coco. Então, o óleo de coco também tem ácido caprílico e capróico e faz um sinergismo e potencializa ainda mais a ação desse bioproduto. Então, rapidamente, eu tentei recortar alguns slides da nossa equipe de trabalho, dos estudantes, para trazer rapidamente pequenos resultados, bem elementares, tá bom? E o tema e o título desse trabalho que está próximo à publicação é a análise dos efeitos de suplementação alimentar à base de leite de cabra, tá? E água de coco em pó, na nutrição e função cognitiva de camundongos 657 Black 6. Camundongos, né, eu sei que o público é eclético, só para fazer essa separação, são duas espécies diferentes, ratos e camundongos. Tem os ratões, os ratinhos, mas nós temos os ratos, que são as ratazanas, que vocês conhecem, né, de quintal, e tem os camundongos, que são as catitas, né? Então, são com os camundongos que nós
fizemos esse estudo, e especificamente com a linhagem C57 Black 6, que é um camundongo pretinho, consanguíneo, para exatamente a gente ter uma resposta, uma ideia clara da ação desse bioproduto praticamente com clones, né, com modelos clones. Pode passar, pode passar. Deu certo. Bem, nessa pegada, e a gente também tem essa ideia da grande problemática da insegurança alimentar, né? Os dados atualizados mostram que são 673 milhões de pessoas que passam fome, né, nos dados de 2024. Os dados até diminuiu, porque em 2019 estava 690 milhões, quando eu palestrei até na Universidade de Coimbra sobre isso, mas hoje são 673. Mesmo assim, é um número extremamente significativo, elevado, porque 8,2% da população mundial ainda está debaixo do flagelo da fome. E o flagelo da fome significa desnutrição. Desnutrição nos dois aspectos, desnutrição aguda e desnutrição crônica. Para nossa linha de trabalho, para nossa linha de pesquisa, é significativo do ponto de que o que essa desnutrição pode afetar no desempenho de memória e cognição, como também os estados de desnutrição ou os estados de dislipidemia, como já foi bem colocado também, a obesidade, né, podem trazer ações inflamatórias que vai trazer um envelhecimento precoce, né? Esse é o grande problema. O problema por quê? Porque, sabidamente, nós temos hoje uma população centenária. Que fique bem claro para todos vocês, muitos de nós chegaremos a 100, cento e poucos anos. Isso é uma realidade, tá certo? A questão é, vamos chegar com 100, 110, 102, 115, com qualidade, com funcionamento cognitivo, com autonomia física, ou vamos chegar com multicomorbidades e debilitações graves, né? Essa é a grande pergunta, tá? E as dietas não saudáveis também estão trazendo diversas problemáticas relacionadas a esse enfraquecimento da nossa reserva cognitiva. Então, o déficit cognitivo é um déficit real que toda pessoa pode passar ao longo do seu processo de vida, desde o nascimento, com deficiência nutricional já materna, até durante já seu processo de envelhecimento, na fragilização da alimentação. E as suplementações alimentares, elas existem várias aí já no mercado. Mas a água de coco e o leite de cabra em pó, juntos, para nós trouxe, então, algumas coisas significantes. Por quê? Porque esses ácidos graxos que estão presentes nesse bioproduto, ele colabora significativamente para a minimização de processos de desbiose. A desbiose são alterações na microbiota intestinal e sabemos muito bem, mas para quem não sabe, que fique claro, é muito estudado hoje em dia o eixo gut-brain, o eixo intestino-cérebro. Então, se você tem uma desregulação nessa microbiota intestinal, por qualquer motivo, seja estresse, retocolite aguda, qualquer um desses processos, você vai ter um canal aberto, uma avenida direta para o cérebro, causando, então, um processo inflamatório, matando a estrutura neuronal e trazendo, então, déficit cognitivo, perda de memória. Esse é um problema, então, muito sério. E aí a gente tentou conhecer um pouco e buscar os benefícios do ACP-LAB. Nossa hipótese. O ACP-LAB verdadeiramente é uma resposta nutricional, dá uma resposta nutricional e uma recuperação hidroeletrolítica, né? Então, o objetivo geral do trabalho foi avaliar os efeitos da suplementação alimentar, à base do leite de cabra e água de coco em pó, no estado nutricional e cognitivo de camundongo C57 Black 6. Foram 5 grupos, fáceis de entender aqui. O grupo A, ele recebeu a alimentação
normal. É um simples pellet de ração industrializada, que pesa 5 gramas, um camundongo só precisa de um pellet desse de 5 gramas. Então, ele se alimentou por 60 dias com um único pellet. Tá? O grupo B, ele se alimentou com um pellet reduzido, de 2 gramas, caracterizando, então, uma deficiência aí nutricional. O grupo C recebeu somente 2 gramas, ou seja, iniciou também um estado nutricional. O grupo B, ele permaneceu os 60 dias sob uma subnutrição. O grupo A, normal, normonutrido. O grupo C, ele recebeu uma dieta para subnutrição por 10 dias, tá? E depois foi suplementado com a quantidade normal de ração. O grupo D, ele recebeu também uma dieta de subnutrição por 10 dias e, após os 10 dias, foi suplementado com a alimentação normal, a ração normal, mas recebeu um aditivo aí, 3 gramas diárias de ACP lácteo. E o grupo E, o último aqui, também recebeu uma dieta de subnutrição por 10 dias, no entanto, não recebeu uma ração suplementar industrial, ele recebeu diretamente apenas os 3 gramas de ACP lácteo. Então, dentro desse escopo metodológico, vocês estão observando rapidamente, só foram 3 fotos simples para mostrar os racks onde os animais ficam, os camundongos, a mamadeirazinha, bebedouro com leite, o ACP lácteo, e a gente teve que fazer um ajuste metodológico, porque se botasse primeiro o ACP lácteo, eles adoraram o ACP lácteo, né? Então, se botasse o ACP lácteo primeiro, eles depois refugavam a ração, né? Ficava esperando mais ACP lácteo. Então, a gente botava a ração, deixava ele comer a ração até, e depois suplementava, aí colocava o ACP lácteo para ele tomar depois, não na hora. E a forma de pesagem, tudo foi desenvolvido no núcleo de biologia experimental, né? Como vocês ouviram aqui no relato, por sinal, o NB3 tem outros também aqui já em Fortaleza, acho que a Federal também já tem o NB3. E aí os resultados, olha, a imagem não ficou tão boa, né? A imagem não ficou tão legal. Mas, contextualizando aí, tem o grupo A, B, C e D. E D, aí, né? Tem todos esses 4, o E está no outro, tá? A gente parte de animais que foram desmamados. Um camundongo nasce com 1 grama, somente 1 grama. E quando ele é desmamado, depois de 21 dias, ele já está com 9, 10 gramas, 8, 9, 10, 11, depende da linhagem. E a partir de então, ele vai recebendo a alimentação normal. O normonutrido, ele chegou a 18, 22, 24 gramas ao longo dos 60 dias. O desnutrido claramente ficou desnutrido, né? Então, vocês observam que 11 gramas, 10 gramas, 9, então ficaram desnutridos. Isso são resultados preliminares, só para chamar a atenção de vocês nesse ponto. O que recebeu depois a ração e o ACP lácteo ficou num status de normonutrido, mas o que ficou bastante interessante aqui para a gente, o que chamou muito a atenção, foi que o grupo E, que estava sobre uma dieta de desnutrição, não recebeu um aporte depois de ração industrial, só recebeu o ACP lácteo. E o ACP lácteo conseguiu reverter, somente ele, o estado de desnutrição, mantendo ao final pesos que, quando a gente fez a bioimpedância, que eu não trouxe os resultados, mostrou até uma qualidade melhor, maior do peso dele final, do status de saúde, porque ele tinha uma massa magra melhor do que os outros normonutridos pela ração industrial. Nesse aspecto de reversão da desnutrição, para nós, no primeiro ensaio, nós já temos evidências estatisticamente significativas que
o bioproduto reverte, sim, status de desnutrição. A outra etapa que estamos em desenvolvimento, estamos aumentando o nosso N para ter uma resposta mais eficiente, é a resposta comportamental relacionado às questões de memória e cognição com os testes de Barnes-Mays, que são testes específicos que nós fazemos. Nós temos já sugestões, mas eu não quero simplesmente trazer apenas sugestões. Nós estamos fechando o trabalho para que, ao publicar, possa efetivamente trazer como artigo científico a finalização disso. Então, nossa expectativa é que possamos ter bons resultados, estamos animados com os resultados iniciais desse bioproduto e tocar para frente e esperar boas notícias brevemente. Obrigado. Agradecemos as considerações do Dr. Ramon. Ocorre que nós não tínhamos necessidade de voltar o estudo para o modelo animal. Diretamente, nós temos condições já de apresentar isso para as crianças, para os escolares como um todo. Mas como nós temos várias condições, vários fatores que podiam interferir no resultado, crianças desnutridas, malnutridas, etc., nós tivemos que voltar novamente ao modelo animal, porque, além da pegada da desnutrição, a principal é essa que está acontecendo agora, é a proteção cognitiva, proteção das células cerebrais aos danos que sofrem através de quê? Você, como o doutor Ramon falou, você promove o melhor ambiente nos intestinos e isso reflete nas capacidades cognitivas para evitar a perda de memória e muito do que ocorreu e que está ocorrendo com os danos da Covid. Então, estamos continuando a trabalhar nessa perspectiva e, paralelamente, vão ser as crianças dos municípios, do IPRED, vão receber o produto. Mas foi importante que, dados mais precisos, a gente volta para o modelo animal para poder dar uma resposta que o mundo científico receba.